Então bora lá. Explica pra nós aí o basicão. O que que é o Shosh? O que que é Então, o boss? Ou, enfim, o que você quiser explicar aí pra qualquer leigo em SMC tipo Joe. então, quando eu abro o gráfico, basicamente, o que é que a gente olha? A primeira coisa que a gente olha é a tendência, né? Eu coloquei aqui no diário, mas só para a gente ver uma tendência mais atual, mas Tá. eu gosto muito de começar pelo mensal, semanal. Eu vou mensal, semanal, diário, para ver justamente tendência, contexto e narrativa. São basicamente as coisas que eu olho para tentar encaixar o meu viés, a ideia que eu tenho para aquele dia. Se realmente tiver um viés, claro. Se não tiver, enfim, eu deixo para lá. Eu fico só olhando. Mas a gente primeiro tem a tendência aqui, está claramente uma tendência de alta, né? E aí, quando a gente fala de BOS, por exemplo, né? Que é a quebra de estrutura. Alguns chamam de BOS, alguns chamam de MSS, que é Market Structure Shift. O ICT chama assim. A gente está falando de uma quebra de continuidade. Então, por exemplo, eu posso pegar esse range aqui, que eu chamo de range de alta, Uhum. e aí quando a gente tem uma quebra, no caso, essa quebra aqui do preço, O rompimento desse topo. rompeu o topo, então a gente tem uma quebra que eu chamo de BOS, ou MSS, enfim, quebra de estrutura de continuidade. Simples assim. Só que se por acaso eu tivesse essa descida aqui, o preço chegasse aqui, reagisse, continuasse a descer e fizesse isso aqui, eu teria uma quebra desse fundo. Então, isso aqui seria o que eu chamo de choque. Ou, eita, cliquei em outra coisa aqui. Ah, tem que marcar o texto lá, eu acho. Aqui. Change of character. Enfim, botar para baixo. Então é isso. A diferença é essa. Essa quebra aqui é de continuidade e essa aqui é uma quebra de reversão, que a gente chama. Então, de mudança de estrutura. Então, o Shosh seria uma confirmação do movimento de reversão, é isso? Isso. Que a gente já não Confirmação da tem, que a reversão. gente não teria mais uma tendência de alta. Exato. É, Ou pelo menos uma indicação, né? Porque no perfeito. mercado a É, gente não nada é pode. absoluto, né? Isso. Aham, Tanto que ele pode fazer isso aqui e depois voltar tudo. sim, E aí a gente vai ter uma confirmação de que isso era basicamente uma manipulação. perfeito. Mas, para fazer uma manipulação aqui, o que normalmente ocorre, eu olho como? Eu olho para como o preço fechou nessas quebras de estrutura. Por exemplo, se o preço faz isso aqui, como ele fez, e sobe, como ele subiu esses dois candles, e nesse candle aqui que ele atingiu esse topo, ou mais para cima, ele volta e deixa só o pavio aqui na parte de cima e fecha o corpo do candle abaixo dessa estrutura, Uhum. eu já considero isso como uma manipulação. É um martelo, então, se fala. É, eu não decorei, nem eu não tive tempo de decorar esses nomes dos candles, Tá. não. É Mas é o basicamente famoso isso. martelinho, aham. Ele deixa um martelo e começa a reverter. Então, isso é Já uma inverteu. manipulação, ou seja, isso é uma captura de liquidez ou sweep, que muitos chamam também no Smart Money. Tá. Como ele quebrou os dois aqui, quebrou forte, inclusive, né? E fechou os candles, o corpo dos candles acima, então a gente tem uma quebra e continuação de estrutura. Então, eu já imagino que o preço ele vai querer continuar subindo aí. Então, o que é que eu faço? Quando eu vejo que o preço vai continuar subindo, eu vou procurar o próximo range em que eu vou trabalhar esse preço. Eu não vou contar mais com esse range, eu vou contar com esse range que foi construído a partir dessa quebra. E aí você poderia considerar esse rangezinho aí desse fundo mais alto? Qual? Esse Esse aqui? range ou não? Esse range ele Desse serve para pra alguma cá. coisa? Ah, tá. Desse pra cima só. Daqui para cima, eu já considero esse range aqui como meu novo. Eita. Como meu novo range de interesse. Se, por exemplo, o preço parar aqui.
né? E Entendi. começa E a se ele voltar. continuar, vai embora. Até onde Subindo. ele parar. Então esse vai ser meu range, porque aqui vai ser o meu fundo. Por Uhum. que vai ser o meu fundo? Porque aqui eu tive uma captura de liquidez anterior antes da quebra da estrutura de continuação. Certo? Então, o range, ele é caracterizado, um novo range, ele é caracterizado por uma captura de liquidez mais quebra de estrutura, Boa. deixando um impulso. Certo? Certíssimo. Então, esse é meu novo range. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, deixa eu apagar isso, é sobre aquela questão que eu falei do tempo. Só um exemplo aqui para a gente ver o que aconteceu no dia de ontem no Nasdaq. Aqui, esse quadradinho, esse retângulozinho aqui roxo que eu marquei ele na abertura da semana, Certo. que é uma das confluências de tempo que o ICT foca muito, que é a abertura semanal. Então, a gente sempre deixa a abertura semanal, meia-noite, 8h30. Por quê? Porque aqueles pontos vão ser importantes caso o preço chegue lá. Então, pode ser pontos de reversão, pode ser um alvo que você busque, que se você vender lá em cima, você pode, chegando ali, você já sabe que você precisa sair ou fazer uma parcial, enfim, gerenciar o trade de alguma forma, porque é um ponto interessante que o preço pode reverter. E aí, por que eu digo isso? A gente marcou o gap de abertura, que normalmente tem. E o que aconteceu no dia de ontem foi, o preço tinha uma máxima aqui, né? Que a gente estava esperando ele continuar, porque a gente sabe que tem uma tendência de alta. E aí a gente fez aqui, né? A gente viu ele fazer essa manipulação interna, que isso aqui é uma manipulação interna, capturou liquidez aqui embaixo. Isso tudo a gente já mapeia quando a gente abre o gráfico, porque aqui é um low de um dia anterior. Então, quando ele tira essa liquidez aqui e sobe para continuar a tendência, eu já espero que ele venha buscar esse topo. Perfeito. Uhum. E aí ele passou aqui que direto. É a resistência anterior, né? Isso, a resistência, né? Como alguém chama. Tá. E aí ele chegou aqui, ó. Ele tocou exatamente na linha desse preço. Voltou tudo. Ó, vê que ele voltou tudo. E aqui a gente já pensa que, poxa, ele vai fazer uma reversão agora e vai voltar lá para baixo e tal. Mas o que é que ele veio fazer? Ele manipulou, né? O pessoal que estava comprado aqui, que às vezes comprou aqui, deixou stop também. Mas o interessante que eu quero mostrar é, olha onde exatamente o preço chegou. Onde ele tocou antes de subir. E olha como ele subiu. Olha o quanto ele subiu. E aquele range ali é o range que você marcou no semanal. Exato. Isso aqui é exatamente o range, o gap semanal. Então você me disse que isso aqui é aleatório, mas isso acontece toda vez, todos os dias. E esse range especificamente, só pra gente recapitular e pro burro aqui Pode perguntar. entender, né? Hoje você é a professora aqui. Esse range você marcou de que mesmo? De quais aberturas? Quais fechamentos? Abertura da semana. No caso do domingo para segunda. Você marca de domingo para segunda você marcou ali? O mercado Forex ele abre 6 horas do domingo. Aham. Né? Aí, aliás, ele fecha às 6 da sexta e abre às 6 do domingo. Então, esse gap entre a sexta e o domingo é o gap de abertura semanal. Tá. Aí, normalmente, abre com gap. É muito raro ele não ter um gapzinho. E aí você marca fechamento de sexta e abertura de domingo? Isso. Por exemplo? Isso. Ou não? Você marca esse gap entre o Tá. fechamento de um e a abertura do outro e estica Tá. a linha lá. E aí você vai ver o preço reagindo algumas vezes quando voltar nesse preço nos próximos dias. Tá. E aí foi o que aconteceu aqui. Então, quando eu estava acompanhando, inclusive, essa queda aqui, e eu já tinha marcado aqui, eu já sabia, caramba, ele vai chegar aqui, ele vai fazer alguma coisa. Se ele fizer um pullback ali, marca um fundo mais alto, falha, etc. Exato. Compra. Aí o que acontece? Quando chega num lugar desse, que eu já sei que vai ter uma reação, o que é que a gente faz? Procura diminuir o time, no meu caso, né? Eu gosto de operar um time menor a entrada, para confirmar e conseguir um stop menor. E aí, o que é que eu vejo aqui no 1 minuto? Se eu já tenho uma região de interesse, né? No caso,
essa região aqui eu sabia que poderia reagir. Eu esperei ele chegar, o que é que ele fez? Começou a reagir, ó. Ele formou uma estruturinha aí, né? Estruturazinha, e não conseguiu fechar abaixo desses corpos aqui. Então ele já tá me dizendo que ele tá rejeitando essa região. Tá. E aí ele fez esse topo, né, que foi a primeira tentativa dele de subir. Aí depois ele fez o quê? Quebrou esse topo. E Legal. esse aqui é basicamente o gatilho que eu espero, que é uma quebra com impulso após a rejeição e a captura de uma liquidez que eu já marquei. Você já tinha marcado no gráfico. Isso. Legal. Aí eu procuro um Fair Value Gap, que é a confluência que eu mais gosto, que eu falei aqui. Aqui tem 2, né, de 1 minuto, mas pode ser utilizado esse aqui. Tá, peraí. Por que aí é o Fair Value Gap, essa bagaça aí? Pronto. Aí a gente chega na questão do Fair Value Gap. Deixa eu ver se tem 3 minutos aqui, se fica mais bonitinho. Aqui, por exemplo. O que é que a gente tem aqui? Mas ele não pegou esse Fair Value Gap. Mas enfim, vou marcar, que ele poderia ter usado esse. Isso aqui é um Fair Value Gap porque nós temos a captura de uma liquidez e temos uma quebra de estrutura. No caso, no 1 minuto fica mais nítido. Claro. E a gente tem um gap aqui entre o primeiro candle e o terceiro candle, com esse candle de impulso. E o candle de impulso, ele tem que ser um candle forte e que quebre a estrutura anterior. Tá. Então, quando ele quebra essa estrutura, né, ele pode fazer vários gaps, né, nessa quebra de estrutura. Só que o preço, às vezes, tende a fazer um pullbackzinho logo no início. Então, esses são os melhores para se pegar. Quando ele faz esse gap, primeiro você já pega um risco-retorno aqui muito bom. Legal. Às vezes ele passa direto e não volta, e a gente chama isso de breakaway gap, que é tipo um gap só de impulso. E ele não volta imediatamente, mas ele pode voltar depois. Ele pode subir um pouco, quebrar outra estrutura e depois ele faz um pullbackzinho e volta lá. Certo. Mas o primeiro é o Fair Value Gap real, né, que é o primeiro do impulso, da quebra. Aí você pode, muitas vezes aproveita esse primeiro pullback para voltar. E, enfim, é uma das confluências... é a minha confluência preferida de entrada. Essa do time. Isso. Aí eu junto isso. Essas são as minhas confluências. Eu junto o tempo, junto a estrutura. Eu sei que o mercado tá de alta. Eu sei que ele capturou liquidez aqui que ele deixou nesses fundos aqui, que ele subiu tudo. Então ele veio muito violento, justamente para pegar quem estava achando que ele ia continuar subindo ali. E aí reage num ponto que eu já sei que é super importante. Então, para mim, eu não tenho mais dúvida de entrar comprado aqui.